Bom, e para ajudar a entender esta situação tão esquisita relacionada ao Banco Master, a gente conversa agora com o colunista do CNN Money, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central. Boa tarde, Tony. O que dizer dessas decisões das últimas horas do ministro Toffoli e levar o Banco Central para esta tal acareação? Eu não sou advogado, né? Só leio o que as pessoas têm comentado e parece alguma coisa realmente bastante inédita. Esses processos de liquidação, especialmente esse, né, que foi um processo que o BC ficou, né, de lupa olhando por vários meses, até passou da gestão Roberto Campos Neto para a gestão do atual presidente do Banco Central, eles são muito complexos, né? Eu já tive envolvido, não em casos famosos feito esse, mas houve liquidações também feitas na minha época de Banco Central e, né, o trabalho técnico feito, né, pelos funcionários das diretorias envolvidas, né, levadas eventualmente, né, à diretoria colegiada para tomar as decisões, é bastante extenso. Então, umas coisas que assustam um pouco nessa tal de acariação, eu acho que até está sendo comentado na imprensa, porque somente este diretor está indo sozinho, ou até acompanhado por talvez alguém, um advogado do Banco Central, mas que ele não tem domínio pleno sobre todos os detalhes desse processo e da decisão tomada, porque, né, não seria, vamos dizer, uma responsabilidade dele única, né, de ter o domínio sobre todos esses fatos, né? Então, pode ser o caso que ele ou não vai saber certas respostas, ou pode até, eventualmente, por erro, responder alguma coisa erroneamente, né? Claramente, para mim, pelo menos, o indicado aqui seria fazer, né, já que esse processo está rolando no nível do Supremo, que já por si só é alguma coisa também estranha nesse tipo de caso, mas eu não vejo por que o ministro Toffoli não mandou perguntas por escritas, né, ao Banco Central, dando à instituição como um todo, inclusive seu corpo técnico, né, a devida oportunidade de responder corretamente com toda a riqueza de detalhes que algo disso merece, né, e não ter, né, uma cariação onde, né, uma coisa vai para lá, você não sabe responder, não tem resposta, enfim. Então, realmente, isso para mim é uma grande dúvida, né, de por que isso está sendo feito desta maneira, especialmente nesse nível muito inicial da investigação, né? Como você bem disse, né, nem vários depoimentos foram tomados. Então, né, há estranheza por todos os lados. Tony, nos últimos dias, foi muito interessante observar a leitura de diferentes stakeholders, de diferentes autoridades relacionadas a este caso, porque foi possível observar gente reclamando que o Banco Central demorou para reagir e gente reclamando do contrário, que o Banco Central teria sido demasiadamente célere na sua intervenção. Diante do que se observou no caso Master e diante do que já se sabia desta instituição, te parece alguém ter razão? O BC foi demasiadamente lento ou demasiadamente ágil nessa história? Olha, sem saber mais detalhes, eu acho que é muito difícil ter uma opinião qualificada sobre essa questão, e eu, pelo menos, não tenho, acho que ninguém fora do BC e dos envolvidos tem, de fato, o domínio sobre todos os fatos, né, para fazer esse tipo de julgamento. Se sabia, e por isso que eu digo que isso, na verdade, remonta ao período Roberto Campos Neto, se sabia que o banco tinha, né, uma atuação, estratégia de captação muito vinculada ao FGC e as garantias que o FGC dá junto ao mercado, pagando taxas bem elevadas, muito acima do resto do mercado, e se sabia também que muitas das aplicações feitas com esses recursos levantados eram em mercados relativamente líquidos. Então, tudo isso, né, já levantava muitas dúvidas
dentro do mercado financeiro. Tá? Se o BC deveria ter já neste momento feito alguma coisa, é uma pergunta que eu acho que deveria ser feita ao Banco Central, né? De que por que essa incompatibilidade de liquidez entre ativos e passivos e um crescimento acelerado, dado, né, o que claramente é uma arbitragem regulatória, né? Vamos jogar todo o risco em cima do FGC, que vai e aquela coisa, né? Não existe crime sem vítima, tá? O FGC pagando os passivos do master, essa conta vai acabar com os correntistas de todo o sistema bancário, né? Porque os bancos serão chamados a botar dinheiro no FGC, né, para preencher essa liquidez que está saindo do fundo, e isso vai ser cobrado aos correntistas. Então, aquela história, né? Mais uma vez, o pato somos nós que vamos pagar essa conta. Então, acho que é uma pergunta que deve ser feita ao BC. Eu particularmente, acho que o BC deve sim uma explicação sobre por que não agiu já naquela época. Agora, o que levou eles a agir foi a descoberta de um fraude de vendas, né, de créditos ao BRB. Aí sim não tinha como não fazer essa interferência, né? Já com tudo o que estava acontecendo e o fato que, né, se trata de um banco público, então claramente, né, uma interpretação muito óbvia é que houve a tentativa de jogar a conta mais uma vez em cima, né, de um banco público que, mais uma vez, a conta final acabaria, né, com coitados de nós, né, contribuintes ao erário nacional, né? Porque essas contas, apesar de ser um banco do Distrito Federal, essas contas sempre acabam chegando no nível federal de alguma maneira. É o pagador de última instância, no pior dos casos, exatamente. né? Acaba sendo, e não deveria ser assim. Agora, Tony, outra hipótese que se ouviu ao longo dos últimos dias foi a possibilidade de uma reversão. Nem sei se esse é o termo correto, se é possível falar nisso. Uma reversão da liquidação do Banco Master. Essa é uma das ideias mais estapafúrdias que eu já ouvi em termos econômicos. O que dizer dessa possibilidade? Eu só espero que seja fake news, né? Invenção do Twitter, alguma coisa do tipo, porque é uma coisa tão ridícula, frente aos fatos já conhecidos, né? Que se acontecer, eu realmente espero que não aconteça, vai levantar todo tipo de dúvida, né, sobre o arcabouço regulatório e bancário do país, né? Se por razões claramente, né, vamos dizer, muito estranhas, isso acontecer e vindo da justiça dessa maneira, interferindo num processo, né, que me parece que foi até tardio por parte do Banco Central em ter feito essa intervenção, né? Acho que vai ter um impacto muito relevante sobre a visão de investidores, inclusive investidores internacionais, sobre a questão da segurança jurídica no Brasil. E o Brasil, nesse ponto, não vai muito mal, né? Conversando com investidores estrangeiros, né, todos eles reclamam da questão fiscal, né? Inclusive, todos nós reclamamos dessa questão. Mas do ponto de vista de segurança jurídica, né, desse tipo de intervenção vindo do azul, né, dentro do mercado bancário e financeiro, o Brasil vai bem, tá? O Brasil não pontua mal nisso, e isso é um ponto positivo para o Brasil. Uma das razões que o Brasil, apesar de tudo, ainda recebe muitos investimentos estrangeiros, né? Basta ver a série histórica, né, de ED que o Banco Central coleta. Agora, né, se essa coisa totalmente surreal de fato acontecer, eu acho que isso será severamente questionado por vários investidores, e em um momento que a gente já está entrando num ano de eleição política, né, e vai ser uma eleição complicada, né, ter isso em cima, ter esse tipo de incerteza jogado em cima do cenário, certamente pode ter um impacto material, né, da precificação dos prêmios de risco na economia, câmbio, juros, etc. E aí, Tony, só para a gente terminar essa conversa tão interessante, do ponto de vista do estrangeiro, por que este questionamento ou esta estranheza
com o que acontece a partir da liquidação do Master gera cautela e pode gerar repulsa, aversão ao Brasil. Qual é o tipo de dúvida que nasce a partir de um episódio como esse na cabeça do investidor estrangeiro relacionado a um mercado como o brasileiro, como você muito bem pontuou? Não tem histórico de problemas na segurança, pelo menos no que diz respeito à solidez e à confiabilidade do seu marco regulatório do sistema bancário. Porque o cerne dessa credibilidade é o Banco Central. O Banco Central é visto como, né, uma instituição bem gerida, que tem um capital humano alto, né, para o Brasil, que não atua de maneira política, né, sempre atua de maneira técnica, comete eventuais erros, como todo mundo comete, todas as instituições cometem, mas sem viés político, né? Em um momento onde há percepção, não vou entrar no mérito, até que ponto ela está certa ou não, mas há percepção que o judiciário, né, está tomando várias atitudes de cunho político, até em função de aumento do seu poder relativo, né, neste caso, atacar esse tipo de ataque ao Banco Central, né, revertendo uma decisão que é técnica, sem dúvida, né? Eu quero ver alguém comprovar que, de fato, né, o BC fez isso em função de pressão política, né? Isso certamente vai abalar a confiança que os agentes financeiros têm, né, no fato que tem um regulador, de novo, um regulador eficiente, eficaz e técnico, né? Que agora até essa parte, né, da economia está sujeita a interferências indevidas, né, por parte do judiciário. A gente conversou com o nosso colunista e diretor do Banco Central, Tony Volpon, sobre esta confusão do caso Master. Tony, obrigado pela conversa, como sempre, meu caro. Até a próxima. Tchau, tchau.